Paz do Senhor, a igreja, amém? Amém. Irmãos, agradecemos ao Senhor Jesus pela manifestação da glória dele, do poder dele esta manhã no nosso meio, diante de louvores, testemunho impactante. Eu quero dizer para vocês que isso é reino. Não vira por irmão que está do seu lado, isso é reino. Que eu queria compartilhar com vocês, falar um pouquinho sobre esse reino, que não é novidade para vocês, vocês já são craques nisso. Mas o apóstolo Paulo, no versículo lá em Filipenses 3, que fundamenta que a gente tem que repetir um pouco da visão. Que a gente tem que repetir sempre para que você esteja sempre no foco. Fala, foco. E lá no livro de Filipenses 3, no capítulo 1, diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Ponto. Aí ele fala assim: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então repetir é bom, porque é segurança. Então quando a gente repete a visão, que a gente fala um pouco da visão, a gente relembra determinadas coisas, para que seja segurança para nós, para que você se mantenha na sã doutrina, para que você se mantenha nos caminhos do Senhor do jeito certo. Amém? E reino de Deus, o tema central do reino é Jesus. A sua mensagem, quando Jesus inicia o seu ministério, a mensagem dele é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele não anunciou um reino deste mundo, ele não anunciou um reino novo. Olha, tem um reino da Inglaterra, mas agora eu estou anunciando um reino aqui novo. Não, ele anunciou um reino diferente, um reino que não é desta terra, um reino dos céus. Não foi, como eu disse, anunciado um reino novo para ficar no lugar do Império Romano na época, que era a esperança dos judeus no Messias. Era o reino de Deus. E como todo reino, tem rei. Rei que governa, pessoas que compõem esse reino, que seguem esse rei, seguem seus valores e princípios, que dão norte para a manutenção do reino e a sua expansão. Todo reino tem rei, tem quem segue o rei, e todo reino tem princípios, valores que são emanados pelo rei, para que aquele reino possa ser próspero e ele possa se expandir. Mesmo naquela época, os impérios, os reinos, eles tinham o objetivo de expansão. E da mesma forma o reino de Deus tem também o mesmo objetivo de expandir. Então diz: o reino de Deus se expande. Se você ver lá no capítulo 4 de Marcos, no versículo 26, lá diz assim, dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga, e quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe no fogo a foice,
porque é chegada a ceifa. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria-se grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Ou seja, o reino de Deus cresce. E sabe como o reino de Deus cresce? Nos grupos. Os grupos familiares que nós estamos desenvolvendo é um lugar para que o reino se expanda. Amém? Então, irmão, fica firme no grupo. É no grupo que a gente vê o reino. Então diz: é no grupo que a gente vê o reino. Jesus anunciou um reino que não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É um reino que os valores deste reino não se comparam com os valores deste mundo. Um reino cujos valores são completamente diferentes dos valores desse mundo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então nós temos uma obrigação, nós temos um meta, nós temos foco, é estender as estacas do evangelho do reino para que Jesus venha. O reino de Deus não se compara e nem é consubstanciado com os valores do mundo. Os valores do reino são diferentes. Lá em Lucas, no capítulo 12, eu vou ler para vocês. E disse aos discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Presta atenção. Porque as nações do mundo buscam estas coisas. Nações do mundo buscam estas coisas. Os reinos deste mundo buscam estas coisas. Mas vosso Pai que estais nos céus sabe que vocês precisam dessas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui é ensinado que você tem que estar preocupado em estar no reino, buscar o reino. O demais vai ser acrescentado. E o mais gostoso disso é o último versículo, que diz assim: não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai
agradou-vos dar o reino. Deus se contentou, Deus se alegrou em dar o reino para mim, para você. Então fala com o seu irmão que está do seu lado. Deus se alegra de ver você no reino. O problema é que muitas vezes nós começamos a casa pelo telhado. A gente gosta de ficar com a metade do versículo. E todas essas coisas serão acrescentadas. Essa é a parte boa. Então eu quero ficar com ela, porque dá menos trabalho. Eu vou contar um caso para vocês. Na igreja que eu pastoreava tinha um irmão. Ele começou a frequentar a igreja, mas ele era de outra denominação e começou também a frequentar a igreja. Aqueles irmãos que frequentam tudo quanto é denominação. E ele estava frequentando, e ele tinha um vício. O vício dele é aquela maquininha que joga carta, como é que é? Videopoker. E ele gastava metade do salário dele de vício no videopoker. Aí falaram lá, onde ele foi, numa outra igreja, que tem um ministério de libertação, que é um negócio tremendo. Você vem aqui, você faz um curso, você vai ser liberto, vamos te dar um diploma, e você já sai com o diploma de liberto. E ele foi. Aí ele foi orar, tudo direitinho, ele fez um curso, deram um diploma para ele. E ele se sentiu aliviado, ele saiu bem, saiu tranquilo, não sentiu mais vontade de jogar carta, não sentiu mais vontade, mais nada. Aí um belo dia, ele falou: puxa vida, estou liberto, diploma. Então agora eu vou fazer um teste. Aí ele foi e ficou na frente da maquininha. Ele falou: graças a Deus eu estou liberto. Graças a Deus eu estou liberto. Quando ele acordou, ele já tinha gastado mais da metade do salário. Aí ele veio reclamar, mas ele veio reclamar para a pessoa errada. Não fui eu que fiz isso. Eu vim reclamar porque diz que Jesus liberta, diz que Jesus cura. E fui lá, paguei o negócio, fiz a inscrição, paguei uma grana lá. E me deram o diploma, não aconteceu nada. Eu fui lá e caí de novo. Aí eu dei esse versículo para ele aqui: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Você está começando pelo telhado, está tudo errado. Primeiro, você tem que entender que Jesus tem que ser o teu Senhor. Enquanto você manda em você mesmo, não vai adiantar. Mas a partir do momento em que eu renuncio a mim mesmo e falo: Senhor, agora o Senhor vai ser rei, o Senhor vai ser Senhor, vai ser um Kyrios na minha vida, aí a coisa vai começar a mudar. Jesus é o rei, e quando ele for rei em nossas vidas, as demais coisas são acrescentadas e seremos transformados por ele através da sua palavra. Os valores e os princípios do reino serão inseridos em mim, porque eu vou começar a viver uma vida que Jesus é rei. Amém? Lá em Romanos 12 fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Então
Então, a partir do momento que você vai sendo transformado pela palavra de Deus, aí você vai começar a ser libertado de verdade, irmão. Como eu disse, no reino tem rei e no reino tem súditos, os que seguem. Não tem reino sem quem siga o rei. E os súditos são os discípulos. Olha o nome, discípulos. Por isso os grupos familiares são importantes, porque eles são celeiros de discípulos. Os grupos familiares aqui vão gerar discípulos, serão celeiros de discípulos, vai multiplicar em discípulos. O discípulo, eu achei a frase mais simples para conceituar o que é o discípulo. O discípulo é aquele que ouve a palavra de Deus, obedece e pratica. Diz: o discípulo é aquele que ouve a palavra de Deus, obedece e pratica. O evangelho do reino é um evangelho de sujeição, e Jesus é o exemplo de sujeição. E o verdadeiro discípulo é aquele que se sujeita ao Senhor. Pergunta aqui, eu sempre falo, né? Isso não é novidade para ninguém. Quando a gente vem pregar, primeiro Deus fala com a gente. Então Deus fala, vou pregar. Então toda vez que a gente faz uma pergunta, foi feito para nós também. Estamos nos sujeitando ao Senhor como deveria? Onde está a nossa vida, o nosso dia a dia, o corre-corre? E aí, como que você está se sujeitando? Você se sujeita ao Senhor como se deveria? Todo reino, como eu disse, tem valores e princípios. Os valores e princípios do reino não se comparam com os valores e princípios do mundo. Os valores e princípios do reino são totalmente inversos aos princípios dos reinos desse mundo. No mundo, o rei é servido, os melhores prevalecem, os que têm valor e dinheiro têm privilégios. Ter é mais importante do que ser aí fora. O rico tem mais valor que o pobre. Os orgulhosos e soberbos têm o quê? Preeminência. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, aquilo que é grande aos olhos dos homens é pequeno aos olhos de Deus. Aquilo que o mundo aplaude não impressiona Deus. Aquilo que o mundo despreza é importante aos olhos de Deus. No reino de Deus, felizes são os pobres de espíritos humildes e não soberbos. No reino de Deus, felizes são os infelizes, os que choram e não os que dão ruidosas gargalhadas nos happy hours das sextas-feiras à tarde. Felizes não são os espertos que se enriquecem ilicitamente, mas os que têm fome e sede de justiça. Felizes não são os que se embebedam das taças dos prazeres, mas os que são puros de coração. Felizes no reino, ou seja, isso eu já falei, né? Embebedam das taças dos prazeres. No reino, é ser grande é ser pequeno, e ser pequeno é ser grande. No reino, ser rico é ser pobre, e ser pobre é ser rei. O reino é invertido. Nada tem a ver com os valores e princípios dos reinos desse mundo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 9, onde nós podemos fazer uma reflexão de alguns princípios
absolutos do reino, que são princípios que são inegociáveis. Os valores do reino não são negociáveis, eles são absolutos, eles devem ser seguidos. Então nós vamos ler o capítulo 9 de Marcos, apesar de ser um pouco extenso, mas ele é um capítulo muito rico com relação a alguns valores do reino. Dizia-lhes também: em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegar no reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago, João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as podia branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão a Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo, ressuscitar dos mortos? E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito, o Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. E digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaçam e ele espuma, arranja os dentes, vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-o. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E clamando e agitando com violência saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam mortos. Mas Jesus,
tomou pela mão e ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos expulsá-los? E ele disse: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser coração de jejum. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia. Aqui para frente, Deus começa a mostrar alguns princípios importantes do reino. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes: que haveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se. Por quê? Pelo caminho tinham disputado entre si quem era o maior. E eles, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-as nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas o que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo tuas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o seu pé te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo 2 pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no teu reino, o reino de Deus, com um só olho, do que 2 olhos ser lançado no fogo do inferno, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Este capítulo, ele traz alguns princípios interessantes. Nós vamos refletir aqui rapidamente. Se você olhar no versículo 33, quando Jesus chega a Cafarnaum, ele entra em casa e pergunta para os discípulos: isso aqui não estava no caminho discutindo? O que vocês estavam discutindo? A moçada ficou toda quieta. E eles responderam para Jesus: calaram-se, porque pelo caminho eles tinham disputado entre si qual era o maior. Aqui tem um princípio interessante. No reino de Deus não há lugar para preeminência. Ou seja, não há lugar para que tenha um melhor e o outro não.
Quando eles estavam lá no Monte da Transfiguração, eles viram Jesus se transfigurar, Elias, Moisés. A palavra diz que ficou branco como a neve, de tal maneira que nenhum lavadeiro podia deixar uma roupa tão branca quanto. Eles ficaram maravilhados, os discípulos, com tudo aquilo que eles viram. Desceram, encontraram lá o espírito mudo e surdo, viram Jesus expulsar, deixar aquele menino são, entregar para o pai, filho dele. O quanto aquele homem deve ter gastado para fazer aquele menino ser curado, entrega a Jesus, entrega curado. E os discípulos então, com Jesus, como é bom ficar do lado com Jesus, porque Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz prodígios e maravilhas. Mas interessante que logo depois Jesus fala o seguinte: é importante que eu lhe entregue o reino, e se vou ser morto, e vou ser lançado aos homens, vou ser morto e vou ressuscitar no terceiro dia. Jesus chamou a atenção dos discípulos, ou seja, o meu foco não é apenas libertar, curar, mas o meu foco é entregar o reino para vocês. Ou seja, não saiam do foco. Trazendo isso para os dias de hoje, a igreja não deve sair do foco e da visão. Jesus não saiu do foco. O espírito que domina é o de se sacrificar e entrega de vida. E os discípulos iam discutindo quem era o maior e o mais preeminente. Quem é o mais carismático? Quem é o mais inteligente? Quem é o mais importante? Quem é o que vai receber os aplausos? Sou eu? Sou você? Não, você prega melhor. Não, quem prega melhor é ele. Não, eu canto melhor. Eu tenho voz mais grossa, eu tenho voz fininha. Não. Quem vai receber o aplauso? Ninguém vai receber o aplauso. Quem recebe é Jesus. Pior é que nós temos o mesmo DNA daqueles discípulos. O mesmo coração que batia no peito daqueles discípulos bate no nosso peito. O mesmo sangue que corria no sangue daqueles discípulos corre no nosso sangue. É por isso que volta e meia nós entramos nessa. Volta e meia, às vezes a gente se pega. Será que eu sou o melhor? Sem inconscientemente, de repente, não. Eu chego, eu sou o diabo, eu chego mais cedo. Eu sou o cara que ensaia melhor. Jesus se esvaziou e nós devemos nos esvaziar também. Nós devemos ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, tem que estar no nosso coração também. Amém, igreja? O segundo princípio que nós devemos observar é que ser grande no reino é colocar as sandálias da humildade. Se você quer ser grande, sirva, e é servir a muitos. O símbolo do reino de Deus não é uma coroa. Os reinos desse mundo, o símbolo é uma coroa. O rei se assenta majestoso com as suas vestes e recebe uma coroa. O reino, o símbolo do reino, é uma toalha e uma bacia. Diga: o símbolo do reino de Deus é uma toalha e uma bacia. Jesus estava no cenáculo com os discípulos, comendo os discípulos. Ele se levantou, pegou a toalha, pegou a bacia e lavou os pés dos discípulos. Porque ele estava vendo que mesmo depois de toda a chamada que ele deu, ainda eles tinham no coração esse negócio de ser o bom. Aí Jesus lavou os pés. Agora é
diferente do lavar o pé do Marcelo, tá bonitinho ali, os pés tratados com um podólogo. É diferente. Naquela época não tinha podólogo, irmão. Não tinha nem cortador de unha direito. O pé daqueles homens ali é cascudo, o famoso pé cascudo, cheio de terra, de areia, machucado, com bolha. Bolha bem na joanete, que é para doer mesmo. Mas quando você lava o pé, você está refrescando as dores daqueles pés. E na realidade você está refrescando as dores de uma pessoa. Quando você lava o pé, entre aspas, do seu irmão, você está refrescando, limpando, lavando, deixando ele mais aliviado das suas dores, dos seus traumas, das suas decepções. Aquela água refresca. Jesus está nos ensinando que nós devemos ser instrumentos de refrigério para os nossos irmãos. Você tem que ser um instrumento de refrigério. Diga, eu tenho que ser um instrumento de refrigério, porque isso é um valor absoluto do reino. Quantas pessoas nós servimos? Que tipo de líder você é em casa, na igreja ou no seu grupo familiar? Nós somos líderes que queremos ser servidos ou líderes que usam a toalha e a bacia? Quem governa o seu coração? Ou seja, irmão, estrela é só Jesus. O terceiro princípio absoluto, que você pode acompanhar comigo no versículo 36, é que no reino de Deus os rejeitados e desprezados são modelos a ser seguidos. E no versículo 36, capítulo 9 de Marcos, diz assim: e lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Interessante no versículo 36, que lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse. Ou seja, eles não estavam, as crianças não estavam no meio deles. Ele lançou mão de uma criança, colocou no meio deles, ele já que olhava a criança, e depois ele toma a criança nos braços, e aí ele diz: qualquer que recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. O que Jesus está querendo mostrar com isso aqui? Naquela época, a sociedade judaica é uma sociedade um tanto quanto machista, onde tanto as mulheres como as crianças tinham um valor um tanto quanto menor. Não que eles desprezassem a criança, não dessem instrução para a criança, mas é aquela tua história: criança é criança. Então, criança atrapalha. Eu estou conversando com o irmão aqui, minha criança. Não é a criança. Criança chega com um carrinho. Saiu, na minha época, o carrinho não, arame furava o dedo da gente, saía a roda. Hoje mudou tudo. Mas você chegava com o seu pai com aquele carrinho, e ainda quebrava aquele, a roda não entrava mais. Você chegava ali para o seu pai, a roda do carrinho quebrou. Aí ele olhava e disse: ah, moleque, uma moto.
Para aquela criança, a roda e o carrinho é um baita problema, como fosse o seu carro que quebrasse na estrada, irmão. Que a roda, o eixo do seu carro quebrasse lá, você tem que chamar o seguro, tem que chamar o cara do pedágio, aí o cara vem, quer te malhar, quer pegar dinheiro, e etc, etc. É o mesmo problema. E o que Jesus está querendo mostrar para eles aqui? Que no reino de Deus, os rejeitados e desprezados são modelos a ser seguidos. A criança está ali. Ele pega no braço a criança e mostra para ele: olha aqui, no reino de Deus ninguém rejeita ninguém. No reino de Deus não tem mais importante e menos importante. No reino de Deus todo mundo é importante. Vocês são importantes, aqueles que estão fora são importantes, aqueles que estão chegando são importantes. E muitas vezes nós gostamos de dar mais atenção a pessoas que julgamos mais importantes. A criança aqui não é faixa etária, é símbolo. Chega um visitante de roupa simples e um de roupa mais assim. Como é que fica? Quem você valoriza, quem você dá prioridade? Tinha um pastor que pastoreava uma igreja. Aí os líderes da igreja dele falaram: escuta, essa igreja que você está pastoreando está num bairro de gente abastada. Então você tem que dar mais prioridade para gente abastada, porque você está num bairro de gente abastada. E se vier alguém de gente, uma pessoa não abastada, também dá. Isso não é reino. O reino não tem acepção de pessoas. Nós costumamos avaliar as pessoas pelo verniz. Posso usar o exemplo do profeta Samuel, quando Deus chegou para ele e falou: põe azeite no chifre e vai ungir o rei que eu vou mandar. Aí ele vai na casa de Jessé, acha que parece um vegetariano, marombado, forte, pinta de rei, cabeludo. Eu já não servia nem. Então é esse. Aí ele falou: tem mais? Tem mais um. Aí veio o outro, marombado, bonito. Tem? Não é esse? Não. Aí depois, num montão, ele chega e fala: escuta, tem um magrelinho ali, não sei se ele era tão magrelo assim, mas que ficava lá, cuidando de ovelha, cheirando ovelha, suado, com cajado na mão, com roupa suja. Chama ele, que esse aí é o. Deus não avalia pessoas pelo verniz, Ele avalia pelo coração. E nós temos que aprender a andar no reino de acordo com os princípios dele. Quais os valores do reino que devem governar o nosso coração, a nossa vida? O quarto princípio do reino absoluto é que não há lugar para o exclusivismo elitista. Vem comigo no versículo 38. E Jesus lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. Nós lhe proibimos porque não nos segue. E Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Os discípulos estavam andando e viram um cidadão: sai em nome de Jesus. Aí em nome de Jesus expulsou o demônio e falou: para aí. Fica aqui. Onde você é?
só aqui, tem um grupo. E eu estou expulsando demônio. Aí por que você está expulsando demônio? Porque Jesus é Senhor. Senhor da minha vida. Eu prego o Evangelho do Reino. E você está expulsando demônio? Fica quieto aí, não expulsa mais, está proibido, você não é do meu grupo. Você não é do meu grupo. Então você vai parar, não vai expulsar mais. Isso chama-se exclusivismo. Nós somos os únicos que detêm a palavra. Nós somos os únicos que somos os bons. Nós somos os únicos que pregam. Os outros não, aquele de lá não serve. Quando a gente pensa assim, a gente racha no meio o princípio da unidade do corpo. Jesus não está aqui ratificando e nem aprovando pessoas que pregam um evangelho diferente do verdadeiro evangelho. Ah, está falando em meu nome? Então deixa, não é isso. Mas ele está mostrando, chamando a atenção dos discípulos que nós temos que viver em unidade. Não existe exclusivismo. Se nós andamos do mesmo jeito, vamos andar junto. Então ele devia chegar para ele: ah, é? Você também? Então vamos andar junto. Vamos largar as estacas e pregar o evangelho do reino juntos. E aí depois, nos demais versículos, 42, 43, 44 e 45 e 47, fala de pé, fala de mão, dos pés e dos olhos. Onde ele diz: se a tua mão te escandalizar, corta. Entra no reino maneta, mas pelo menos você está no reino, senão você vai entrar em outro lugar. Se o teu pé te escandalizar, corta. É melhor entrar coxo na vida do que tendo 2 pés ser lançado no inferno. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. É melhor para ti entrares no reino de Deus com um olho só do que tendo 2 ser lançado no inferno. Mão. Mas eu preciso cortar a mão. Mas mão significa o que você faz, o que você está fazendo. Os pés significam aonde você está firmado. Onde você firma a sua vida, os seus princípios, onde é? Onde você anda? E os olhos? Onde você está olhando? Você está olhando coisas que te edificam? Você está dentro dos padrões do Evangelho do Reino? Ou seja, esse princípio do reino de Deus é: nós temos que combater o pecado sempre. Então, meus irmãos, o capítulo 9 de Marcos, ele é excelente, porque ele fala sobre muitos aspectos do reino que nós devemos seguir, não devemos sair fora deles, porque quanto mais nós estivermos envolvidos, mais haverá expansão do reino, expansão da igreja. Os grupos familiares serão saudáveis. E como eu disse no início, eu creio em nome de Jesus que os nossos grupos familiares serão celeiros de discípulos. E nós vamos expandir o reino em Guarulhos, em São Paulo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Eu queria pedir para o pastor Edmilson orar por nós, para que nós possamos estar firmes, para que nós possamos dar frutos genuínos a Jesus. Senhor, graças te damos por este momento, pela explanação da tua palavra tão bíblica, uma visão tão centrada no reino. Obrigado, Senhor, por essas verdades tão importantes, relembradas e firmadas em nossa mente e coração, e nós queremos continuar vivendo dentro desta dinâmica do padrão do reino de Deus. Senhor, nós queremos ter um evangelho claro,
um Evangelho, Senhor, em que possamos viver em integridade, não de qualquer maneira, mas dentro desses padrões que foram ministrados. Obrigado pela vida do Morrone, junto com a Fernanda, continuem a ser instrumentos da Tua graça, abençoando a vida de outros. E agora, Senhor, despede-nos em paz, que a graça do Senhor Jesus, a paz e o amor de Deus, nosso Pai, que a consolação, que a unção, a revelação do Espírito Santo permaneça sobre a Igreja do Senhor Jesus para uma semana frutífera e abençoada, para a glória de Deus Pai.